João, capítulo 11, verso 1. Amém? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar à Judéia. Dá uma pausa aqui, deixa sua Bíblia aberta aí. A história é bem conhecida de muitos. A história da ressurreição de Lázaro, daquele que estava morto há 4 dias. A história que revela Jesus como Deus e Senhor sobre todas as coisas. O Senhor sempre, enquanto caminhou pela terra e ainda hoje opera milagres, amém? Nós cremos que agora aconteceram vários milagres, não só sobre Durval, sobre Filipe, mas sobre tantos outros que a sua oração alcançou em nome de Jesus. E Jesus, ele, enquanto curava, o fim da sua movimentação nunca era o milagre, mas sim a edificação. A finalidade das ações de Cristo eram sempre em torno de edificação, de revelar a glória de Deus e de trazer, de fato, uma marca de transformação sobre a vida das pessoas. Jesus um dia te tocou, um dia te alcançou, um dia você se viu de fato carente da glória de Deus e admitiu isso. E quando admitiu isso, você desfrutou de um encontro, e esse encontro não era para simplesmente acontecer um milagre na sua vida, uma cura, uma libertação, mas era sim para um processo de construção de Cristo em você. Amém? Há um anúncio da palavra de Deus a respeito de mim e de você que diz que Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança de um novo tempo para outros e não para nós. Porque se fomos salvos, se o Espírito de Deus habita em nós, e Ele é o penhor, é a garantia, é o selo, é a confirmação de que de fato fomos salvos, fomos tirados de um lugar de trevas e agora andamos, nos movemos e fazemos parte do reino da luz. Esse é o curso da vida em Cristo. O problema é que quando nós experimentamos Cristo, nós achamos que nem o mal agora vai nos alcançar. E a gente acha que agora eu estou em Cristo, Ele é Deus, é Senhor, e eu não passo por mais nenhuma crise. E quando nós olhamos para a história de Lázaro e tantas outras histórias, nós vemos que às vezes algumas crises, elas ganham volume. E às vezes nós nos movemos em oração e guerreamos contra elas, mas elas ainda crescem, elas continuam crescendo, elas continuam nos incomodando, e em alguns casos elas chegam a nos desestabilizar e nos roubar de Cristo, da esperança em Cristo, nos levando a lugar de desesperança, no lugar de sofrimento. Mas entenda uma coisa, Jesus nunca prometeu para nós que nós não passaríamos por aflições, que nós não teríamos dores, mas há algo que o Senhor sempre prometeu para nós, que é de sempre estar conosco, de sempre estar conosco. Ainda que nós sabemos, no meio do fogo, Jesus está conosco, no meio de feras, de leões, o Senhor está conosco, no meio de circunstâncias impossíveis de experimentarmos, o Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco, o Senhor está sempre com você. Amém? E muitas das vezes as crises nos roubam desse lugar de certeza, de convicção. Mas é para nos abalar, é para abalar muitas das vezes o nosso orgulho, as nossas convicções. Mas, em todo tempo, o Senhor tem uma proposta para nós. E muitas das vezes as pessoas entram no domingo à noite buscando um milagre para si. E o Senhor vai e opera milagre, Ele é bom, Ele é misericordioso.
Mas junto com o milagre, ou há uma proposta em tudo que o Senhor libera de glória e de graça sobre nós, que é de não só experimentarmos um milagre, mas de nos tornarmos um milagre. Porque parece a mesma coisa, e talvez você ainda não entendeu isso, mas o milagre não é só a cura de algo, mas o milagre é a transformação, é a glória de Deus que toca em você, te cura, te liberta e gera em você uma nova vida, gera em você uma transformação, uma mudança de vida. Há várias pessoas que experimentam o milagre e elas caminham um tanto quanto animadas, mas no meio do curso elas vão desanimando e parando e abandonando a jornada e elas começam a caminhar ou a voltar para a sua vida. E é interessante nos evangelhos a quantidade de vezes que Jesus repete aquela frase: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Ele disse isso para várias pessoas. O próprio João disse que não caberia aqui em livros a quantidade de milagres que Jesus operou. Mas a Bíblia faz questão, nos seus evangelhos, o Senhor faz questão de apontar isso: vai, não peques mais. E a questão não é o pecado, mas é o estilo de vida de alguém que vive ainda escravo do pecado. Há sempre uma expectativa de bondade em Deus, mas nem sempre nós temos a expectativa madura e correta de andar com esse Deus. Nós queremos Deus na nossa vida, nós queremos o favor de Deus na nossa vida. Mas quando olhamos para o texto, e você certamente conhece a história da cura, da ressurreição de Lázaro, a palavra diz que Jesus fica ali mais 2 dias, e depois demora então mais 2 dias para chegar aonde Lázaro estava ali naquela gruta, sepultado. E quando Jesus está a caminho e Marta então ouve falar que Jesus estava vindo, ela corre até Jesus e fala: poxa, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor tinha curado meu irmão. E Jesus vai e fala: olha, eu tenho poder não só para curar, mas para ressuscitá-lo. E ela vai e fala: sim, eu sei, no último dia, né? Quando for da sua vinda, da segunda vinda, o Senhor vai ressuscitá-lo. Jesus diz: não, ainda nessa vida, Marta. Já ensinei a vocês isso lá atrás. E aí Marta volta para casa, Maria fala: não, agora eu vou reclamar também com Jesus. E chega Jesus: eu queria o meu milagre. Poxa, Lázaro poderia ter sido curado se o Senhor tivesse chegado antes. E Jesus fala desde o início: ele está dormindo. Os discípulos se confundem, falando: não, ele está dormindo? Então o que aconteceu? Está doente? Está passando mal? Está com febre? E Jesus diz: não, ele morreu. Jesus afirma: ele morreu. Mas não vai ficar morto, porque a glória de Deus vai se manifestar. E quando nós avançamos no texto, lá no verso 48, há um conflito, há um conto a respeito do ato de Jesus, de uma das razões pela qual Jesus vai, então, e chega no 4º dia para curar, diante de vários rabinos, de vários mestres daquele tempo. É porque há um conto, né, antigo sobre os mestres daquela época, os rabinos judeus. Eles acreditavam que, sendo homens piedosos, homens bons, de bom coração, se eles orassem por alguém morto até o 3º dia, esse homem poderia ressuscitar. E eles criam nisso e tentavam várias vezes. E aí eles diziam: se até o 3º dia um homem bom orar, o morto pode voltar à vida. Mas no 4º dia somente Deus pode ressuscitar. Amém? E aí Jesus chega quando? No 4º dia, para dizer: eu sou Deus. Para dizer: eu tudo posso fazer. Para ensinar aqueles homens, e o texto inicia falando desses homens que eram religiosos e aprisionados em um estilo de vida travado, sem Deus, que esperavam um milagre, mas não viver e se tornar um milagre de Deus. Aquilo que a palavra fala, que Jesus diz para essa corrente de homens, de religiosos da época, dizendo: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário permitir que o Senhor traga uma nova vida dentro de você. Esse é um novo nascimento em Cristo. É onde as coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Hoje é dia. Aleluia. Dá luz aí.
Apagou a luz, mas vamos continuar. Tá me ouvindo aí? Acende a luz. Tem um pouco de energia aqui na igreja. Tem um pouco de luz aqui. E tá suficiente, amém? Preciso do seu silêncio. Pode parar de respirar agora, que não incomoda, viu? A palavra, irmãos, aponta que esses homens tinham uma expectativa de um milagre, de um libertador, do Cristo que viria para enfrentar o Império Romano, mas Jesus vem de modo humilde, dizendo: é necessário transformação de mente, é necessário mudança, é necessário viver uma nova vida. E eles não entendiam ou não assumiam esse lugar porque eles não queriam mudança pessoal, eles só queriam um milagre. Nicodemos diz: não tem como fazer o que o Senhor faz se não for de Deus. Isso o leva até Cristo. Não tem como se tornar ou manifestar aquilo que Cristo manifestava se não fosse de Deus, mas a dificuldade de Nicodemos foi abandonar tudo que ele era, como Paulo fez. Paulo diz: eu considerei tudo como nada, como esterco, para que Cristo tivesse relevância na minha vida. E aonde Paulo vai dizer: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aonde Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, há uma reconexão, há um novo lugar para nós estarmos. No meio daquele povo, Jesus resolve os problemas que ali tinham, expulsando demônios, curando enfermos, restaurando vidas. Só que Jesus não veio, e preste atenção em mim, as crianças estão lá bem cuidadas, não tem ninguém chorando, né? Crede em Deus e também em mim. Fique em paz, tem um monte de tia lá para cuidar. Alguém acende a luz? O Senhor diz: não temas, eu estou contigo, né? Pessoal, o Senhor, Ele pode, Ele é todo poderoso para mudar de modo imediato toda e qualquer circunstância. Mas Ele quer, e entenda a diferença disso, Ele quer mudar tudo o que nós somos. O Senhor quer mudar tudo que você é, por melhor que você seja. Por mais que você ouça, como eu ouço de Juliana, dizendo: você é o melhor homem do mundo, né? Não, não é isso que ela diz. Por mais que você receba elogios e tenha bons comportamentos, o Senhor quer transformar tudo que você é. Para quê? Para que você se torne um milagre. Para que você revele uma glória ainda maior. Porque eu confesso para vocês, eu recebi várias curas físicas no meu corpo. Aleluia. Oi. Amém. Ó. Glória a Deus. O Senhor é bom e misericordioso com a minha voz. O Senhor operou vários milagres físicos na minha vida. Curas impossíveis e outras possíveis, mas o Senhor operou cura. Mas não é isso que transforma vidas, não é isso que toca nas pessoas, não é isso que comunica às pessoas um Deus real, vivo e poderoso. Poucas vezes algumas pessoas foram edificadas a partir de um testemunho meu de cura, mas a maioria das vezes elas são edificadas a partir de um testemunho pessoal de mudança. O que nós sempre compartilhamos aqui aos domingos é o Senhor espremendo aqui, é o Senhor mudando aqui, é o Senhor me confrontando aqui. Isso gera uma mudança, isso revela um peso de glória ainda maior. Porque a glória do Senhor não são sinais e prodígios, porque essas coisas vêm e têm vindo. Quantos avivamentos nós já ouvimos falar, onde as pessoas tocavam nos estádios na Argentina, depois de homens saírem da Rua Azusa nos Estados Unidos e irem para a Argentina cheios da glória de Deus e começar a pregar, estádios se encherem, e eles não comportavam, e eles tocavam nas paredes do estádio e eram curados. Só que esses movimentos acabaram.
E qual é a finalidade, ou por que o Senhor, então, libera tanto mover, tanto poder para arrancar algumas circunstâncias, mas, sobretudo, para marcar vidas com uma glória transformadora, com uma glória que continua se movendo. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e dá testemunho de que ele é Deus, que mesmo no quarto dia ele cura, que mesmo diante de uma circunstância impossível, ele é Deus do impossível. Só que aqueles homens continuam questionando e dizendo: Jesus, Senhor, se ele tivesse, ele não curou tantos cegos, tantos aleijados, paralíticos, se ele tivesse chegado antes, ele tinha curado também. Eles insistem nesse argumento, porque a mente deles não assumia um compromisso com a mudança pessoal. Há um plano de Deus, e Paulo discursa, e nós vamos ler isso adiante. Mas Jesus, quando cura o paralítico do telhado ali, que desce, a proposta de Jesus inicialmente é liberar perdão sobre a vida daquele homem. Lembra do paralítico que desce com os 4 amigos pelo telhado? Jesus está pregando, falando sobre o perdão dos pecados deles, e ali haviam homens religiosos que falavam: quem é esse para dizer que perdoa pecados? E Jesus fala: olha, vocês não acreditam que perdoa o pecado? Eu vou dar algo aqui a mais. Eu vou arrancar essa circunstância de mobilidade, de dificuldade de mobilidade dele, mas eu vou também perdoar os pecados dele. E a ênfase de Jesus, ela continua ao longo da história, quando ele vai diante do sinédrio, dos homens, dos religiosos, e quando ele encontra Jesus de novo, porque ele não sabia nem o nome de Jesus, Jesus diz: agora vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Ou seja, você foi arrancado desse lugar para uma nova vida de perdão, de graça, de favor, para se desenvolver, para se tornar agora não só alguém que recebeu cura, mas um agente de cura, um milagre vivo de Deus na terra, alguém que tem um caráter que é conforme o de Cristo Jesus. Eu e você somos desafiados à restauração de uma vida. A cura, sim, a libertação de circunstâncias. Mas o que incomoda o Senhor no deserto, o que provoca o Senhor lá atrás, no Antigo Testamento, em meio ao deserto, ou no Novo Testamento, ou nos nossos dias, são aqueles que experimentam algo, mas ainda continuam reféns das suas circunstâncias, dos seus problemas. Porque a alguns o Senhor arranca a enfermidade de modo imediato. A outros o Senhor permite que haja uma continuidade por causa do seu propósito sobre a vida desse. Então entenda que se você chega aqui hoje ainda aprisionado em circunstâncias, refém de argumentos, o Senhor está dizendo: eu posso fazer todas as coisas. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que transforma todas as coisas. Eu ressuscito o morto se preciso. Mas o que eu quero, sobretudo, é viver em você, é restaurar você, gerar em você uma nova vida, uma nova identidade, um novo caráter. Isso parece uma palavra para aqueles que ainda não encontraram Cristo. Mas quando nós olhamos para a pregação de Cristo, quando olhamos para o curso de Jesus, ele estava desafiando os crentes da época, eles estavam desafiando aqueles que se diziam alguma coisa, ou alguém em Deus, aqueles que tinham um testemunho dizendo: não, eu nasci na igreja, eu sou descendente de Abraão, minha família foi separada desde lá atrás, nós somos pessoas de fato de Deus para viver com Deus. E Jesus está dizendo: sim, se vocês foram, agora vocês precisam morrer e nascer de novo, a partir do conhecimento da verdade que liberta. E o conhecimento da verdade que liberta não é para quem está endemoniado, é para quem foi arrancado de um lugar de obscuridade e agora recebe a verdade no seu coração. E digere isso no seu coração e desenvolve isso com coragem. O Senhor, Ele pode eliminar todas as circunstâncias que te afligem hoje. Tudo que te entristece. Tudo que você tem orado dia a dia: Senhor, me livra disso. Senhor, cura isso. Senhor, toca nele, liberta ele. Senhor, pode fazer tudo isso. Agora, a sua oração não é para convencer Deus de fazer algo. A sua oração é para você entender: Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja?
Aonde o Senhor quer que ou o que o Senhor quer que eu me torne, o que o Senhor quer arrancar de mim. Porque há lugares que o Senhor nos leva para edificar outros. Há lugares que o Senhor nos leva para ministrar a vida de outros. Jesus não vai lá por causa da sua compaixão de Marta e Maria. O Senhor vai lá para tocar em um povo, tocar em homens, revelar glória a esses homens, que ao invés de receberem esse caminho, se arrependerem, como no discurso de João Batista desde o início, eles endurecem ainda mais o coração, e o que o final do texto diz é que Jesus agora está sendo procurado para que seja morto, para que venha morrer. Eles chegam a profetizar, não, é melhor morrer um por todos. É melhor que ele morra por todos, pelo bem de todos. Mas eles ainda não entenderam que era necessário morrer, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele. E é o que nós hoje temos de entendimento, para que venhamos viver uma nova vida. Você não está aqui hoje para viver uma experiência que resolve os seus problemas. Você não foi chamado por Jesus, aquele que morreu na cruz, que arrancou os nossos pecados e enfermidades, para você ter uma experiência com Deus. Mas você sim foi chamado a um encontro de transformação de vida. Você foi chamado a um encontro de transformação de vida. Você quer uma experiência com Deus? Ele dá, Ele opera, Ele move. No entanto, Ele distribuiu a nós, a mim e a você, imperfeitos e falhos. Ele disse, vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores. Porque a minha preocupação não é essa. Vocês vão sim expulsar demônios, curar enfermos, falar em outras línguas, mas sobre tudo isso, façam discípulos, edifiquem, se dediquem a ensinar a outros aquilo que eu ensinei a vocês. Ou seja, a finalidade de toda a obra de Cristo, de todo o Evangelho, não é que eu tenha uma experiência sobrenatural, mas sim é que eu tenha uma nova vida nele, desenvolva uma nova vida de testemunho nele. No meio desse processo de circunstâncias, onde o Senhor arranca de nós circunstâncias ruins. Já falamos aqui várias vezes, eu tinha 6 meses de convertido, uma conjuntivite alérgica crônica, um negócio miserável. E numa oração o Senhor levou aquilo. E aquilo, para mim, sabe o que serviu? Além da liberdade de toda aquela angústia que eu vivia por conta da sensibilidade de um olho que coçava 24 horas por dia, foi a minha conclusão, o que eu carreguei disso tudo foi, Ele é um Deus vivo que se importa. Porque eu até os 17 anos nunca tinha pego uma Bíblia e nunca tinha lido nada, não conhecia. Deus era alguém de uma religião que ficava lá dentro da igreja. Quando você entrava na igreja, você tinha que ter respeito e reverência. Mas não tinha experiência, não tinha presença. Então, Deus nunca fez parte da minha vida, na minha perspectiva. Mas eu olho para trás e vejo quanto o Senhor estava do meu lado, sempre presente, mesmo sendo eu pecador. Quantos livramentos, quanto favor do Senhor eu desfrutei. E quando Ele toca nos meus olhos e cura, eu vejo Ele se importa comigo. Eu quero mais desse amor. Eu não queria mais cura. Eu queria mais desse Deus, desse Pai, dessa presença. E lá, passado anos, 8 anos depois, eu então descubro uma outra enfermidade nos olhos. Eu falo, o Senhor já me curou, vai curar de novo. E agora eu conheço um pouquinho mais desse Deus, e eu entendo que eu posso confiar nele. Eu posso depender dele, eu posso me mover nele. E todo o processo que o Senhor nos leva, eu já estava casado, e eu e Juliana corremos tudo quanto é lugar, igreja, onde tinha uma irmã com coque, às vezes nem crente era, mas falava, ora aí para curar. E era vigília e monte, e tudo quanto é lugar, buscando cura. Mas o Senhor foi tratando ao longo de 3 anos de expectativa de cura, ou cegueira, ou transplante de córnea. Mas no final desses 3 dias, Ele teve bondade e misericórdia. Mas no fim das contas, o que se revela? Que por mais que eu tenha buscado, e o ponto-chave é, quando o Senhor resolve suas circunstâncias, quando o Senhor te cura, quando o Senhor fala ao seu coração e cai um prédio de 10 andares dos seus ombros, quando você é liberto de um lugar de medo,
de depressão, de angústia. A mesma coisa que ele disse para o aleijado do tanque de Betesda, para aquele homem de anos ali, esperando uma cura sem esperança. Esperando que alguém fizesse algo por ele, mas sem crer de fato num Deus que faria algo por ele. O que Jesus diz para aquele homem é: agora você vai pegar o seu leito e vai andar. Toma o teu leito e anda. E o que Jesus está dizendo com isso é: eu resolvi o seu problema difícil e impossível, eu lidei com a sua circunstância. Agora seja responsável pela sua vida e arranca isso que era a sua velha vida daqui e dê um curso para isso e dispensa isso, porque há uma nova vida para você. Ou seja, o Senhor quer que você seja responsável pela sua vida. O Senhor quer que você assuma a parte que lhe é devida. Porque Ele lida sim com as nossas circunstâncias, Ele opera milagres de tudo quanto é tipo. Mas a sua parte, as suas circunstâncias, ou a sua responsabilidade depois de ter obtido cura, a sua responsabilidade depois de ter recebido uma palavra, a sua responsabilidade quando você clama e fala: Senhor, abre uma porta de emprego, ou Senhor, me leva a um lugar melhor de trabalho. A sua responsabilidade não é dar o dízimo simplesmente, mas é entender se o Senhor gerou um recurso a mais na minha vida, aonde Ele quer me levar, o que Ele quer que eu faça, porque há uma expectativa de Deus enquanto Ele opera um milagre na sua vida. Por que você não disse um amém? Há uma expectativa de Deus quando Ele opera um milagre na sua vida. O Senhor é sempre presente na sua vida, amém? Ele está sempre com você. Eu preguei domingo atrás sobre os ventos fortes. Meu Deus, eu achei que tinha passado. Eu preciso testemunhar isso. Porque eu falei, chega um momento que vem o tempo, a calmaria, e parece que tudo passou. E aí, de repente, o vento volta e destrói aquele navio, porque havia uma palavra de Deus para salvação. E eu falei, eu passei 10 dias de vento forte. E domingo parecia que estava calmo. Mas na segunda o vento chacoalhou de novo e, meu Deus do céu. Mas sabe o que ficou dessa história toda? Que é uma responsabilidade sobre minha vida, de lidar com a razão. Por que o Senhor estava permitindo um vento forte contra a minha vida? Ele não quer me matar, porque eu já morri para Ele, porque eu já desisti de viver para mim mesmo. E ainda que volta e meia eu ressuscite, querendo a minha vida de volta, Ele revela a cruz no meu caminho, eu preciso então morrer de novo. Mas existem coisas que eu preciso assumir de compromisso. Às vezes Deus vai lidar com a circunstância do seu casamento e Ele vai abalar as estruturas da sua casa, vai chamar a sua atenção, vai te tirar da zona de conforto espiritual, mas entenda, o Senhor tem uma responsabilidade para você, homem e mulher. O Senhor quer que você assuma o seu lugar, o seu papel. O Senhor quer que você seja homem, não homem machão, homem que buzina no trânsito e briga por estar na frente dos carros, disputando uma corrida. O Senhor quer que você seja homem em admitir talvez suas falhas, em pedir perdão, em se reconciliar com o plano, com o propósito de Deus para a sua vida. Há um milagre de Deus que pode ser liberado agora sobre sua vida. Mas se o seu entendimento não for correto, você vai permanecer vivendo circunstancialmente. Você vai voltar para o lugar de enfermidade, você vai voltar ao lugar onde a palavra fala de modo muito duro, dizendo que o cachorro volta ao seu vômito para comer. Essa é uma expressão nojenta, eu já vi isso acontecer. Mas o Senhor está dizendo da igreja, dos seus filhos, que uma vez tendo experimentado graça a favor de Deus, retroagem, porque a circunstância aliviou, mas a mente ainda continua amarrada. E há uma reincidência de pecados. O Senhor vem e traz paz ao seu coração, você chora no altar, pedindo perdão pelos seus pecados. E aí você sai disposto, ou pelo menos aliviado das suas dores. Mas o Senhor espera de você compromisso com a verdade. Compromisso para que você se torne um milagre, para que você se torne um testemunho de glória, de vida, um testemunho de paz, de reconciliação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, e se você quiser abrir, 2 Coríntios no capítulo 5, verso 17.
Nós já vamos concluir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17. Amém. Alguém aqui pode se salvar? Alguém aqui tem salvado a própria vida? Você tem salvado a vida da sua casa? Essa é uma obra de Cristo. Isso é algo que é impossível de acontecer, as suas dívidas para com Deus serem quitadas. Isso Jesus veio resolver. Assumiu a responsabilidade dele e falou: eu vou trazer perdão, eu vou trazer reconciliação do homem perdido para com Deus, dos filhos que estão revoltados com o Pai, eu vou trazer paz entre eles. Mas existe algo que faz parte daquilo que falamos no início, há uma expectativa em Deus ao operar milagre em nós. E Paulo, ele diz muito bem isso, ele diz no verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor te deu algo, e é muito mais do que um milagre, é um serviço, é um vínculo, que não é CLT, que a hora que você quiser você dá baixa, pega o seu dinheirinho e vai viver sua vida. É um serviço, é um vínculo como de alguém que é livre e decide se tornar escravo. É um vínculo como alguém que descobriu um lugar para se viver que é melhor do que qualquer outro, Anchieta. E aí você larga tudo e fala, agora eu vou me dedicar por essa terra. Eu vou assumir esse plano, esse propósito. O Senhor te reconciliou com Ele, o Senhor operou algo em sua vida e Ele confiou a você o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os meus ou os seus pecados, mas Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, representantes, autorizados de Cristo Jesus. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Esse texto dá para a gente falar uma semana nele sem exagero, de tão profundo que Paulo discorre. Mas o que a gente precisa entender é que há uma expectativa de Deus em trazer pessoas que estão brigadas com Deus. Deus não brigou com eles, mas eles estão brigados com Deus, por causa das circunstâncias sobre a sua vida. E eu já encontrei todo tipo de pessoas, uns endemoniados, outros enfermos, outros abandonados por suas famílias, vivendo um caos pessoal. Mas eu já vi o Senhor, de modo tão simples, trazer essas pessoas de volta para o amor de Deus e gerar nele uma nova vida, gerar nele paz, gerar neles um motivo novo de se viver, uma alegria nova. Porque esse é o serviço que está sobre a minha vida e não porque eu sou pastor. Mas o pastor, ele está debaixo do ministério da reconciliação. Há uma autorização e uma autoridade sobre a minha vida, que é de ser ministro de reconciliação. Isso não tem a ver com ser pastor, isso tem a ver com ser filho de Deus. Isso tem a ver com ter experimentado um milagre, o milagre da salvação. E o Senhor está dizendo, eu trouxe todo mundo de um lugar de morte para junto de mim. Mas há muitos outros que precisam experimentar esse mesmo milagre. Não das circunstâncias, mas de uma nova vida. O que o Senhor espera de mim e de você é que nós venhamos abraçar isso, tomar essa causa, assumir esse compromisso. Você foi chamado por Deus para reconciliar pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que não conhecem ao Senhor. Ah, mas eu não sei falar. O Espírito põe palavra nos seus lábios. Ele resolveu tudo, você não tem desculpas.
Ah, mas a pessoa está brava, cheia de demônios. Diga em nome de Jesus, saia. Você pode dizer, o pastor falou que em nome de Jesus você vai sair em nome de Jesus. Ah, mas ele está numa vida miserável de morte, de enfermidades. Diga para a enfermidade, saia, porque está chegando vida de Deus. Porque eu carrego a vida de Deus. E você pode ousar dizer, Senhor, essa enfermidade é para que se manifeste a glória do Senhor. Revela a tua glória aqui. E não é para convencer o Senhor, mas é, Senhor, há uma oportunidade aqui da sua glória se manifestar. Hoje aqui há várias oportunidades da glória de Deus se manifestar. Eu creio que Ele vai manifestar. Eu creio que Ele nos chamou aqui nesse ajuntamento para isso. Para tocar em vocês, e alguns vão ter circunstâncias removidas. Vícios, prisões, cadeias emocionais arrancadas, mas vai, não peques mais. Agora vai, pega o lixo do que é velho, joga fora e avança carregando a tua cruz. Porque se a sua vida é de expectativas de milagre em milagre, você vive um evangelho miserável, o evangelho de mediocridade, o evangelho que depende de alguém fazer algo por você. E o Senhor está dizendo, você se tornou alguém que tem o ministério de reconciliar outros, de operar na vida de outros, mas você está aqui esperando que alguém te reconheça, que alguém te dê um lugar, que alguém que tenha uma voz sobre a sua vida, mas existe a voz do Espírito dizendo, sejam meus reconciliadores. Porque eu fiz isso com todo mundo. Ah, mas há muito pecado no mundo, há muita droga, vícios. Eu não considerei isso. E você está orando, considerando isso diante de Deus, falando, Senhor, pecado, porque Ele só quer saber de pecado. Ele arrancou isso. Ele não considerou, ele ignorou isso. Ele tornou isso nada por causa da sua obra na cruz. Para que eu e você pudéssemos cumprir efeito. Portanto, diante do pecado, você pode dizer agora, recebe o toque da glória de Deus e deixa isso. E larga essa vida e vem viver algo novo. Porque nós estamos amarrando pessoas de experimentar algo novo por causa do seu pecado. E não é essa a mensagem da reconciliação, essa é a mensagem dos amigos de Jó, essa é a mensagem dos religiosos dos dias de Cristo, que queriam achar uma razão para condenar, mas Jesus diz, se eu cumprir justiça em vocês, quem condenará vocês? E não é para a igreja perfeitinha, separada, porque faltou luz para a igreja e para quem está no bar agora. A diferença é que eu tenho paz e eles não. Agora ele está dizendo, ei, lá no mundo eu não estou preocupado com os pecados deles. Porque eu resolvi isso, era algo impossível e eu posso fazer o impossível. Vocês se tornarão meus mensageiros. Alguém comprometido não com o domingo à noite, mas em levar a mensagem. Já era para a Anchieta ter sido sacudida e não haver mais ninguém aqui cultuando outros deuses, sendo aprisionado em drogas. Porque se cada um aqui se comprometesse um pouquinho mais em se tornar mais de Deus, mais mensageiro de Deus e menos alguém com expectativa de uma mensagem, essa cidade tinha sido transformada. A sabedoria de Deus tinha tomado várias pessoas e viriam gente de tudo quanto é lugar da terra para dizer o que está acontecendo em Anchieta. Há um Deus que opera milagres, mas há um povo comprometido em se tornar o milagre. Há um Deus que opera milagres e ele poderia prover e tornar Salomão de fato um homem rico, poderoso e ninguém ter capacidade de chegar perto dele. Mas o que Salomão pede faz com que todos os reinos à volta dele queiram descobrir de onde vem a sabedoria desse homem, e a glória de Deus é revelada na vida de um homem que não era ninguém antes. Mas porque o Senhor cumpriu algo sobre ele, estocou outras vidas. Nós precisamos corrigir a nossa ótica. Nós queremos apontar o pecado do mundo e há uma guerra hoje nas redes sociais do que pode, do que não pode, do que é lícito, do que não é lícito.
São os movimentos LGBT, não sei o quê, e tem movimentos de política. Vocês estão ouvindo os sinais? Jesus diz, vocês vão saber discernir, porque a França está pegando fogo, porque a Venezuela está em ruína, o Brasil está sendo sacudido, os Estados Unidos está debaixo de um anúncio de crise, de declínio que nunca houve. Há terremotos acontecendo até no Brasil, e tantas circunstâncias ruins, não para a gente se desesperar, mas para a gente se tornar uma mensagem. Porque você está querendo a casa própria e você tem uma mansão própria para você nos céus. Nossos olhos não podem se distrair nesse lugar. Nós precisamos nos tornar uma mensagem de reconciliação. Uma mensagem de reconciliação. Vamos orar. Você não foi, se coloque de pé, você não foi chamado por Deus. Jesus não morreu na cruz para você experimentar algo, para você ter uma experiência de milagre. Você foi chamado por Cristo Jesus para se tornar uma nova pessoa. Por isso ele diz, olha, vai, não peques mais, eu lidei com isso. Eu resolvi suas circunstâncias de dor, de enfermidade, de angústia, e eu continuo lidando com isso. Agora vai, não peques mais. Saia do lugar de pecado, toma o teu leito e anda. Avance para o que está adiante, porque há um novo e vivo caminho que nasce em Cristo Jesus. Ele é a fonte que jorra e brota no meio de um deserto. Jesus em você é a esperança de uma glória que transforma. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aonde se acha a glória, a solução para a minha velha vida? No meio dos crentes, dos filhos de Deus. Há uma esperança de glória na sua vida. Mas você precisa proclamar isso. Você precisa se tornar uma mensagem disso. Hoje no tatame nós ouvimos crianças dizendo, eu não tenho vontade nem de ir para casa, eu quero morar aqui dentro da igreja, eu quero ficar aqui. Porque há algo comunicando no coração deles e é muito mais do que o esporte. O que a gente ora é, revela a tua glória, Senhor. E a quantidade de guerra que a gente vive, que Bernardo Larissa tem vivido, tem sido sacudido, me permita expor um pouquinho. Por quê? Porque estão no lugar de se tornar uma mensagem. O Bernardo não é teólogo, está lendo as apostilas, uns livrinhos. Mas o ponto não é a teologia de fora que ele comunica, mas é a de dentro. O que mais marca as vidas são crianças pequenininhas que querem uma faixa preta, que querem se tornar campeões e querem romper dentro do esporte, olhar, por que esse homem grande desse tamanho está falando que ele está recomeçando a vida dele? Por que esse homem desse tamanho que eu acho que eu quero ser ele está falando, não, eu estou me tornando alguém novo, eu estou buscando melhorar, eu estou buscando mudar. Essa é a mensagem de reconciliação. Você precisa se tornar uma mensagem a partir dos seus lábios. Tem que falar, pastor? Tem que falar. Mas eu não tenho coragem. Enche o seu coração de palavra. Você acha que é fácil falar uns negócios duros que a gente fala aqui? Mas às vezes o Senhor enche tanto o coração que jorra. E é o Espírito quem coloca as palavras nos seus lábios. Então, se o Senhor está comunicando algo no seu coração hoje, se mova em direção ao alto. Você não veio aqui se distrair. Você veio aqui para ser ativado como mensageiro de Deus, de uma boa nova. Pare de contar os pecados do seu marido e da sua esposa. Pare de contar os pecados e juntar e jogar na cara dele. Se torne alguém que é esperança para o seu marido ou para a sua esposa de uma nova vida. Porque o Senhor não considerou os pecados do seu marido e da sua esposa para que houvesse uma nova mensagem no seu casamento de um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, de uma mulher que ama o seu marido sendo submissa como a igreja é a Cristo. A sua casa é uma mensagem de reconciliação e não um anúncio de derrota. Portanto, hoje se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Agora sai desse lugar, vai, não peques mais. Vai, lide com o seu passado. Abandone as expectativas de um milagre e se torne. Abandone as expectativas de milagre e se torne alguém transformado que transforma vidas. Ore ao Senhor e busque ao Senhor. Se hoje você quer se reconciliar com Cristo, eu estou aqui só para isso. Se você precisa se reconciliar com Cristo, não tenha vergonha, porque eu fiz isso e eu vivo isso. Venha e vamos orar. Se você quer assumir um novo lugar de intimidade com Deus, de liberdade, de verdadeira vida, sai do seu lugar e vamos orar juntos. Porque não há um juiz aqui, não há uma expectativa de olhar para os seus pecados.